boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira palestra do seminário 100 anos, 200 anos de independência do Brasil, 100 anos de rádio. Né? Esse é um seminário que está dividido em 3 palestras. Essa é a primeira, abordando o centenário do rádio no Brasil. Hoje a gente vai falar de radiodramaturgia, né? Amanhã nós falaremos de radiojornalismo e, na sexta-feira, rádio e a música, né? A música como a alma do rádio, ou o rádio como o transmissor e o propagador da música pelo Brasil afora, nesses 100 anos de existência. Né? Esse projeto foi contemplado no edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A gente tem o apoio inestimável da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde serão localizadas essas palestras. A produção é da Artifício Cinematográfico, coprodução da Gaveta Produções, Mobile Cultural e Bior Filmes, Marketing Cultural, BFV. Eu sou Luiz Guimarães de Castro, sou o produtor desse evento e agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu gostaria de marcar a presença do Nelson Freitas, o subdiretor-geral de Cultura da Alerj, a quem devemos muito esse apoio aqui do nosso seminário. Eu gostaria de chamá-lo para falar alguma coisa. Olá a todos, todas presentes. Satisfação enorme, Luiz, né? Apoiar, fortalecer uma iniciativa dessa natureza, uma iniciativa que vai agregar enorme valor à produção de conteúdo, produção de legado para a instituição, para a Alerj, que tem uma rádio e tem uma TV. Né? Então, agrega enorme valor como legado. A gente fica com... Nós passamos a ter um material que possa ser disseminado para um amplo imaginário popular, né? Então, isso, com certeza, é de nosso total interesse, mas, sobretudo, essa iniciativa. Né? Eu acho que a população brasileira ainda vê o passado como algo que foi. Né? E a gente precisa rever essa postura de olhar, porque o passado é algo que precisa ser permanentemente ativado. Né? O passado ele exerce um papel fundamental no nosso imaginário, na projeção do futuro. Né? A gente realmente, quando a gente tem a dimensão da grandeza do passado, a gente consegue projetar um futuro de grandeza. Né? Então, acho que esse é o projeto. Né? Eu acho que esse projeto faz uma leitura, né? A importância do rádio na construção do imaginário nacional. A gente sabe muito bem que houve um tempo em que as pessoas iam para o teatro e para o cinema conhecer os atores que estavam na radionovela. Né? E que todo o mercado de cultura era tocado pelo rádio. A gente não tem dimensão disso. E ainda tem um imaginário que acha que o rádio hoje ficou obsoleto, e não é. Né? No ano passado, houve uma pesquisa nos Estados Unidos para avaliar como é que a população americana ainda buscava a música, né? Que hoje é o grande filão ainda do rádio, né? Depois passou a ser, depois da TV, principalmente, que criou a dramaturgia das novelas, a música e o jornalismo passaram a ser o eixo de maior articulação do rádio com os meios de produção em geral. E em torno de 65% da população americana disse que buscava
a música na rádio ainda, né? Então, acho que a gente, às vezes, não dimensiona, né? Por quê? Talvez seja pela dinâmica na comunicação, mas, sobretudo, porque é uma instituição que cobra a informação fidedigna, né? A internet, hoje, o streaming, você tem informação de tudo quanto é lugar, mas e a fidelidade dessa informação, né? Então, a gente tem um enorme prazer de fortalecer, de receber esse evento aqui. A gente recebe mesmo, não só de braços abertos, mas com muita força, com muito engajamento, e desejo a todos um ótimo seminário, e quero agradecer e parabenizar todos os envolvidos direta e indiretamente na realização desse projeto. Agradeço de coração e parabenizo de coração. Terror, amor e humor. A radiodramaturgia nos 100 anos de rádio do Brasil. Eu quero chamar à mesa aqui, por favor, a Adriana Ribeiro, a nossa mediadora de hoje, Roberto Salvador e Marília G. Martins, né? Duas figuras importantíssimas na dramaturgia do rádio. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite e quero reverberar mais uma vez as palavras ditas pelo nosso anfitrião aqui da Alerj. O rádio não morreu. A morte dele foi anunciada muitas vezes ao longo desses últimos 100 anos. A cada novo veículo que surge, ele é novamente instado a morrer, mas ele se renova, né? E hoje nossos dois convidados aqui para falar sobre radiodramaturgia certamente nos falarão também um pouquinho sobre isso, como o passado da radiodramaturgia é maravilhoso, glorioso, tem muita história para contar, mas como é um gênero que está renascendo e, provavelmente, por causa da internet, muitas outras coisas surgirão também nesse campo. Então, ampliar o alcance de eventos, de acontecimentos, de informações, conectar pessoas, atravessar fronteiras, tudo isso foi saudado quando o mundo começou a conhecer as maravilhas que a radiodifusão poderia promover. Educar, informar e encantar são, portanto, verbos que acompanham essa história, que traduzem o que se esperou do rádio desde o seu surgimento. Tendo como principais recursos a palavra, a música e a sonoplastia, o rádio mostrou que ele podia educar, informar, transformar, fazer sonhar. Entre as artes que encantam, educam e fazem sonhar, o rádio é palco e parceiro indubitável da música e também da dramaturgia, né? É um contador de histórias nato, né? Contar histórias faz parte da história da humanidade, né? E o rádio reverberou isso e amplificou isso, certamente. E o rádio brasileiro experimentou diversas formas de dramaturgia, desde os seus primeiros anos, começando com o humor, foi uma das primeiras formas de fazer teatro no rádio, né? Passando por leituras de peças de teatro, leituras de mesa, até radionovelas, né? Produções com uma voz apenas, produções com grandes elencos, né? Séries policiais ou de mistérios, contos narrados. Então, aqui eu trouxe para a gente começar, enfim, a experimentar nossos ouvidos um pouquinho de produções desde a década de 30 até o século XXI. São 2 minutos breves para a gente escutar. Porra, vai dar sinal, vai bater o sino, vamos recolher as crianças, vai correndo isso aqui. Nego velho não pode correr. Vai bater o sino. Bem, bem. Comé, tem comida ou não tem comida aqui nessa fuleiragem? Oh, que isso? Calma. Não. Calma, Manduquinha. Isso é muito feio. Esta suave gongada que acabar de ouvir anuncia que está no ar a PRK30 para a apresentação de mais uma espetacular edição pelas abóboras celestiais do Brasil. E
E aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a importuna visita daquele parente muito pobre. Pois é, primo. A coisa não anda boa, não, primo. Você quer dizer isso a mim? Eu sou enterrado, meu. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. E agora, acima das tempestades. Gustavo. Sim. Eu prefiro dar minha estima a um bêbado de bons sentimentos a conviver com um virtuoso intolerante e mau. Mas, Thaisa... Com licença, minhas amigas estão chegando. Jerônimo escapou de morrer vítima de um plano covarde, porque o bem sempre triunfa sobre o mal. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Teatro Sérgio Viotti, com o cast da Rádio MEC. O Núcleo de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Pessoal, agora começa a perguntar e pensar. Com jovens, sobre jovens e para jovens. De 5 a 95, porque afinal estamos sempre a aprender a perguntar e a responder. Perguntar e pensar! A gente começou com o Iototico, que fazia rádio em São Paulo, foi da Rádio Cultura. Passamos pelo PRK-30, que tinham apenas 2 fantásticos apresentadores que faziam diversas vozes e que a magia do rádio. Quem estava no auditório via, mas quem não estava não sabia quantas pessoas tinham fazendo. E, enfim, passamos por radionovelas, então humor, terror, mistério, aventura. Todas as histórias podem ser contadas pelo rádio. Há muitas vozes. A gente abre, então, esse seminário em homenagem aos 100 anos de rádio no Brasil, tratando da história de radiodramaturgia. E, para nos falar sobre o tema, temos aqui pessoas que atuaram no rádio, atuam até hoje, contando suas histórias, né? E conheceram, são décadas e décadas de trabalho, e pessoas como Marília, que atuaram a partir do século XXI. Né? Então, a gente tem aqui um bom leque para falar sobre essa história, para falar sobre aspectos desse passado glorioso e também da sua atuação contemporânea. Né? Eu começo apresentando o professor Roberto Salvador, testemunha e personagem dessa história, que começou a carreira no rádio aos 13 anos de idade, e atuou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na gloriosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde ficou por 10 anos, e também teve passagens por emissoras como Roquete Pinto e Tamoio, e trabalhou também, teve atuações notáveis também na área de teleeducação e educação à distância, com passagens pelo Mobral, TV Globo. Também fez um projeto muito exitoso na TV educativa, o pré-escolar Patati Patatá, TV educativa, TV Atual, TV Brasil. Foi professor na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lecionou rádio e televisão em diversas faculdades de comunicação do Rio de Janeiro e é autor do livro A Era do Rádio e do blog História do Rádio, uma das principais referências no tema. Também conosco aqui, Marília Martins, atriz, diretora, professora e pesquisadora, com vasta carreira em teatro e TV, passando também por atuações no cinema. Marília atuou e dirigiu o programa radiofônico Perguntar e Pensar, que ouvimos no final daqueles exemplos de áudio, um trechinho, que é uma radiodramaturgia infanto-juvenil, junto com a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. E coordenou o núcleo de radiodramaturgia da Empresa Brasil de Comunicação, mais recentemente, com a produção de contos radiofonizados para as rádios MEC e Nacional entre 2011 e 2015. A gente vai começar ouvindo o professor Roberto Salvador, e eu gostaria, enfim, ele trouxe bastante coisa para contar para a gente. A produção nos sugeriu 25 minutos nessa primeira aproximação, depois a gente abre para a conversa, depois que os 2 palestrantes falarem.
E eu já começo perguntando, assim, quando a gente fala em radiodramaturgia, algumas pessoas pensam é radionovela ou é radioteatro, mas, na verdade, radiodramaturgia pode ser tudo isso, não é, professor? Perfeito. Antes de mais nada, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E quero agradecer ao meu amigo André Lúcidi. Ele até leva um susto eu dizer o nome dele. Eu não combinei nada com ele. André que me convidou. Foi o meio de ligação entre esse projeto e este amigo que vos fala. Bem, eu tenho 25 minutos, eu trouxe um episódio do meu canal, A História do Rádio, que está aí no YouTube, e que eu escolhi esse episódio porque ele fala de algo que se chama a magia do radioteatro, que engloba, na verdade, mais ou menos o tema das coisas que eu irei falar. De maneira que eu vou ser bastante sucinto para sobrar tempo para passar os 17 minutos deste vídeo. Eu comecei, como a Adriana falou, eu comecei em rádio com 13 anos de idade. Eu era muito menino. E com 13 anos de idade eu tomei 2 decisões. Tomei um bonde, foi a primeira decisão, e a segunda foi esse bonde que chegava até a Praça Mauá. Saltei do bonde e subi até o 22º andar da Rádio Nacional, com a cara e com a coragem, não conhecia ninguém, eu, um menino, e disse, eu quero trabalhar aqui, eu quero falar no microfone. Aí me pegaram, me levaram e, bom, em suma, eu fui encaminhado a um programa de jovens que, por sinal, eu ouvia, chamado Clube Juvenil Todd, patrocinado pelo Todd. E mandaram eu sentar, eu fiquei lá um bocado, assisti os outros meninas e moças trabalharem, depois me fizeram um teste. Eu não conhecia ninguém, cheguei lá com a cara e com a coragem. E fiz um teste de locução, li um texto lá, etc. Gostaram, eu tinha voz de garoto e era bastante desenvolvido, esperto, né, porque eu gostava daquele negócio. Bom, resumindo, em pouco tempo eu passei a fixo nesse programa, Clube Juvenil Todd, onde trabalhei e na Rádio Nacional, que era a maior emissora da América Latina, então eu tive o privilégio de trabalhar no período áureo da Rádio Nacional. Eu trabalhei dos anos 50, 52. E eu, que era ouvinte de rádio, passei a ser colega daquele pessoal lá. Então era interessante que a gente, como vocês acentuaram, a magia da voz, eu entrava no elevador e entrava aqueles atores e atrizes, começavam a falar, e eu ficava prestando atenção e eu identificava, esse é o fulano, esse é o Mário Lago, esse é o Paulo Gracindo, esse aqui é... Então, eu identificava pela voz e ligava o nome à voz. Então, eu considero que a voz, eu não digo a voz, o som, o áudio, tem uma magia muito grande. E é dessa magia que o rádio tira proveito. Daqui a pouco vocês vão ver isso. Mas, em suma, eu trabalhei no Clube Juvenil Todd e depois... O programa acabou, o patrocínio do Todd durou 5 ou 6 anos, e depois entrou um outro programa de estudantes também, e depois eu fui trabalhar, eu fazia também novelas, papel de garoto, trabalhei no Grande Teatro Demilos, que depois era o Grande Teatro Orniex, e era eu e tinha outros meninos e meninas também. Quem estudava de manhã fazia a novela de tarde e vice-versa. E o Floriano Faisal, que vocês devem conhecer de nome, Floriano também teve na Rádio MEC, já no final da sua carreira, e o pessoal, ele era muito zeloso. Você tinha que levar cadernetas do colégio, se usava caderneta, e dizia, estuda de manhã, escalado para a novela de tarde. E assim, então, havia novela na Rádio Nacional de 8h30 da manhã até as 10 da noite. Então, tinha muita necessidade
de elenco. Então tinha outros meninos e meninas que hoje a grande maioria já se foi. Eu estou aqui por um acaso, uma sorte. Afinal, tem 70 anos que eu comecei lá. Eu estava fazendo as continhas com a Adriana, com a Adriana e com a Marília. Em 70 anos. Eu estou com 84. Né? Vou fazer um mês que vem 84. Eu tenho 83 ainda. Mas e o tempo passou e eu vivi isso tudo. E comecei a ver que esses atores e atrizes, todos, estavam morrendo. Eles estavam morrendo, eles estavam indo embora. Paulo Gracindo, Brandão Filho, Mário Lago, Henriqueta Brieba, estava todo mundo morrendo. E eu estava ali, que eu comecei garoto. E eu, um dia, falando com a Daisy Lucidi, com quem eu trabalhei na rádio, eu, quando entrei para a rádio com 13 anos, ela tinha 23. Eu falei, Daisy, eu vou escrever um livro. Ela me deu uma maior força. Se você precisar, o Luiz te ajuda. Luiz é o Luiz Mendes, marido. Te ajuda? Tá ótimo. Bom, eu escrevi o livro e ela prefaciou o livro. Eu chamei ela, você vai prefaciar o livro. E lancei esse livro contando a história. Por quê? Eu achei que a história estava morrendo com essas pessoas que estavam partindo. E eu chamei para mim esta responsabilidade de contar a história. Histórias de amor, histórias de terror, histórias de humor. Esse é o tema da minha palestra, do meu papo com vocês. Por quê? Porque são sentimentos e sustos humanos. E o rádio sempre explorou esses sentimentos e provocou sustos, mais do que sustos, emoções. As novelas eram todas histórias de amor. A grande parte das novelas eram folhetins de histórias de amor. E histórias que tinham, claro, momentos de humor, mas o peso da dramaturgia era focado no amor e nos conflitos humanos. Sem conflito não tem história. E dentro desse clima de emoções, o rádio explorava com muita felicidade o terror, porque o cinema levava o terror, o teatro levava o terror. A televisão não existia nessa época. O rádio também chamou para si essa função de aterrorizar os ouvintes. E o fazia muito bem. Vários programas de terror marcaram época do rádio brasileiro. Na Rádio Nacional, nós tínhamos as Aventuras do Sombra, que não vamos chamar de terror, era terror com mistério, suspense. E esse programa Aventuras do Sombra, o Sombra era um detetive que veio importado dos Estados Unidos, do rádio americano, chamado Shadow, e que virou história em quadrinho nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil, patrocinado pela Gillette do Brasil, que era uma empresa americana. E esses programas de 25 minutos, 30 minutos, contavam as histórias desse detetive, que era um cara milionário que se dedicou a sua vida explorando um dom que ele tinha recebido na Índia, de se tornar invisível. Aí um desafio, que foi o rádio americano que resolveu esse problema. Como tornar um homem invisível no rádio? Pensa bem, o cara é invisível no rádio. Então veio a descoberta, a solução. Quando o ator fica invisível, a voz dele ficava, então, cavernosa. No Rio de Janeiro, quem fazia o Sombra era o Sancler Lopes. E quem fazia em São Paulo era o Gabus Mendes, pai do Gabus Mendes, que está trabalhando até hoje em telenovela. Então, quando ele queria desvendar um mistério, um crime, prender um assassino, a voz dele
de natural ficava cavernosa. Ele tinha uma frase que abria e fechava, encerrava, abria o programa, que veio importado dos Estados Unidos. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Então, quando ele vinha com essa voz, o ouvinte era a senha, cara, ficou invisível. Então, era isso. O rádio é isso. Isso é o rádio. Por sinal, nesse programa, houve uma vez uma cena hilariante, que eu contei até no programa do Jô. Houve uma luta entre o detetive, que era o Floriano Faisal, o detetive era o Sancler Lopes, era o Sombra, e o bandido era o Floriano Faisal. E há uma luta entre eles, o Floriano pega o revólver e diz pro detetive, eu vou te matar com este revólver. Porque rádio é assim, você é som, então você tem que informar o ouvinte o que vai acontecer. Na televisão ele mostra o revólver, no cinema mostra, eu vou te matar com este revólver. Só que na hora o tiro não... o tiro não saiu. Floriano olhou para trás e o contra-rega. O meu revólver falhou. Ainda bem que eu tenho esta faca. Pá! Saiu o tiro. Que o cara ficou brincando ali. Pá! Saiu o tiro. Então, essas coisas que aconteciam. Então, era uma vez a Daisy Lucidi, e eu sempre falo na Daisy, que a Daisy é uma amigona minha, uma pessoa que eu senti muito a morte dela. A Daisy estava fazendo uma cena com Paulo Gracindo, uma novela, 13h. Era uma novela que era um triângulo amoroso. O Paulo Gracindo, a Daisy, e tinha um vilão na história. O cara ensaiou tudo bonitinho, mas na hora a novela entrou no ar e o vilão, o ator que ia fazer o vilão, não apareceu. Sei lá o que aconteceu com ele. O Paulo Gracindo, que também dirigia, ele olhou para a Daisy, tocou uma música e entrava o vilão para conversar com a Daisy. O cara não está aí, não apareceu, teve alguma dor de barriga, algum problema. Tinha ensaiado, mas não apareceu. Aí o Paulo Gracindo virou-se para a Daisy, uma vez eu estava conversando com ela, recordando esse episódio. O Paulo virou para a Daisy, passou pela Daisy, o microfone, disse assim, transforme esse diálogo numa carta. E a Daisy, muito safa, a música subiu, quando a música desceu, ela virou-se, aquele diálogo que ela tinha ensaiado, ela transformou numa carta. Fulano, você tem a impressão que você gostaria de dizer isso para mim? Você teve a coragem de dizer isso? Pois agora eu vou te responder dizendo isso. Então, habilmente, ela ali na hora montou uma carta em cima de um diálogo. Então, esse era programa ao vivo, era assim. Sobre o terror, já falei. Tinha também um programa tinha um teatro de mistério. Teatro de mistério. Escrito pelo... esse programa foi um dos últimos... Hélio do Soveral. Foi um dos últimos radioteatros a sair do ar na Rádio Nacional. O teatro de mistério tinha 50 minutos de duração. E era muito interessante. Tinha a figura de um inspetor, que era o inspetor Marques, interpretado antes pelo Rodolfo Maier, depois pelo Domício Costa. Era um teatro de mistério muito bem feito. Era uma peça completa de 50 minutos. E tinha um programa, aqui ninguém tem idade para identificar esse programa, mas era um programa interessantíssimo, que explorava o sobrenatural, do Almirante. Almirante, um dos fundadores do rádio no Brasil, trabalhou com um contemporâneo de Roquete Pinto, de Ademar Cazé, e o Almirante recebia cartas de ouvintes que contavam fatos sobrenaturais que eles tinham testemunhado. Era um programa sério. E, inclusive, citava testemunhas, etc.
O programa chamava-se Incrível, Fantástico, Extraordinário. Tem, inclusive, quem quiser procurar no meu canal, tem um programa especial que eu fiz sobre isso, Incrível, Fantástico, Extraordinário, e tem também alguns programas que algum colecionador colocou na internet. Vale a pena. Eram programas muito bonitos, que eu chamo de programas montados. Eu chamo não, o Almirante chamava. Tinha orquestra, tinha coro, tinha rádio-teatro, efeitos especiais, orquestra com uma trilha sonora especial. E era um programa muito bom, muito interessante nesse item terror. E no humor, a Adriana já mostrou aí uns trechinhos de alguns programas que eu identifiquei aqui, a PRK-30, incrível. A PRK-30 eram dois caras, apenas dois, que faziam várias vozes. O programa foi um dos mais famosos programas de humor do velho rádio. A começar pelo âncora do programa, que era um português. Então, por aí já era de você começar a rir só do cara começar a falar. Era o Castro Barbosa, que, por sinal, era cantor e tinha uma belíssima voz. Fez dueto, inclusive, com Francisco Alves. A PRK-30. A PRK-30 era na Rádio Nacional, às sextas-feiras, às 8h30 da noite, um horário tradicional para o humor, que durante vários anos, a Rádio Nacional, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, tinha um programa de humor, que era o Jararaca Ratinho, o Alvarengue Ranchinho, e depois veio a PRK-30. A PRK-30 recebeu uma proposta tentadora da Rádio Tupi e da Brahma Chopp, e a PRK-30 foi para a Rádio Tupi. E, de repente, eles não chegaram a um acordo com a Nacional, de repente, a Rádio Nacional não tinha o que botar no horário, no ar, naquele horário. E o Maxi Nunes, que era um jovem de menos de 30 anos, recém-formado em medicina, que já tinha uma trajetória brilhante no rádio, na Rádio Tupi, o Maxi Nunes tinha um projeto de um prédio que ele chamava de edifício Balança, mas não cai. Já pelo nome a gente pode imaginar que era um prédio muito louco. E surgiu, então, o edifício Balança, mas não cai, que foi um êxito no humor radiofônico que depois migrou para a televisão, com muito sucesso também. De onde ele tirou esse? Eu conto isso no meu canal, no meu blog. Quando foi construída a Avenida Presidente Vargas, em meados dos anos 40, vários casebres, casarões antigos, que ali era um berço do Rio de Janeiro, ali era a famosa Praça 11, berço do samba, da Tia Ciata. Numa daquelas ruas com a Avenida Presidente Vargas, foi tudo demolido para abrir a avenida. Imagina, vocês conhecem a largura da avenida. Foram várias ruas que acabaram para a abertura daquela avenida no governo Getúlio Vargas, no início dos anos 40. E no final dos anos 40, surgiu um dos primeiros prédios da Avenida Presidente Vargas, foi esse edifício que existe até hoje, que fica situado na esquina de Rua de Santana com o Presidente Vargas. O carioca, muito sem vergonha, muito gozador, botou logo o nome daquele prédio, achou que o prédio estava torto, mas não estava torto. É coisa de carioca mesmo, achou que o prédio está torto. E que o prédio era balança, mas não cai. Chamavam também de mula manca, porque estava na época uma musiquinha do Luiz Gonzaga, que importa que a mula manque, o que eu quero é rosetar. Então era mula manca, uma musiquinha do Luiz Gonzaga. Então, quando o Maxi Nunes bolou esse programa, o programa já tinha título: Edifício Balança, mas não cai. E foi um êxito extraordinário. A Rádio Nacional confiava tanto nesse programa que no dia do lançamento do programa, numa sexta-feira, patrocinado pela perfumaria Mirta Sociedade Anônima, produtora do talco e do sabonete Eucalol, toda a orquestra, todos os atores
de smoking e as mulheres de vestido longo para um programa de auditório que o público não ia ver, ia apenas ouvir. Então, vocês veem a seriedade com que se fazia rádio nessa época. Nós, para atuarmos em rádio, tínhamos que vestir as melhores roupas. Na Rádio Nacional, no estúdio de rádio-teatro, só os homens trabalhavam de terno e gravata. Como eu era estudante, eu não usava terno e gravata, estava liberado. Mas, de preferência, olha que coisa legal, de uniforme do colégio. Então, às vezes, eu saía do colégio, a minha aula terminava meio-dia, eu tinha novela às 14h, eu tinha que estar na rádio às 13h para o ensaio. Eu ia direto, comia um sanduíche, minha mãe preparava, e eu ia direto, pegava o trem, saltava na Central, pegava um bonde à Praça Mauá e chegava lá 13h. Por quê? Você sabia que ninguém estava te vendo, mas a seriedade com que o ator encarava ali a sua função de levar a sua voz a milhões e milhões de ouvintes espalhados por todo o Brasil era tamanha que ele se imbuía de tudo isso, respeitosamente se vestindo bem. Isso é muito interessante, porque o seu vestuário, a roupa com que você vai se apresentar, está em função do respeito que você tem por aquele local aonde você vai ou por aquilo que você vai fazer. Então, é a roupa, o hábito, veste o monge. Então, é isso. Então, ninguém ia ver, mas você tinha que estar bem vestido. E nos programas noturnos da Rádio Nacional, as mulheres também se vestiam elegantemente, como se fossem a se apresentar num teatro. Tinha um programa na Rádio Nacional chamado Nada Além de 2 Minutos, do radialista e médico Paulo Roberto. Então, aqui agora, a Adriana já está me dizendo, nada além de 5 minutos. Então, eu posso passar o vídeo? Posso passar? Já dei meu recado. Vamos passar o vídeo aqui, produzido para o meu canal no YouTube e dirigido pelo meu filho, Luiz Otávio, que está aqui presente, me prestigiando. Vamos ver, então, porque o conteúdo desse vídeo fala mais ou menos sobre essa questão da linguagem do rádio que a Adriana falou aí na abertura. Vamos lá ver, então, a história do rádio. Já estamos com vários episódios no ar, 60 e tantos, e está tendo uma repercussão muito interessante, muito interessante. Não gosta de ouvir histórias. Quando nos propomos a ouvir uma narrativa de alguém, nossa mente se põe de imediato a armar um cenário para o que nos está sendo contado. É neste princípio que se fundamenta a linguagem do rádio. O rádio é um contador de histórias. A magia do rádio-teatro. Quer saber mais? Venha conosco. A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador, 1922-2022. 100 anos de rádio no Brasil. Vamos seguir discorrendo sobre radiodramaturgia. Já falamos das novelas e vamos seguir abordando esse precioso tema, atendendo ao pedido de vários inscritos em nosso canal A História do Rádio. Conversando sobre aqueles programas que são radioteatro, embora não sejam radionovelas. Já falei aqui da diferença entre radioteatro e radionovela. Ao contrário da televisão, que nos mostra tudo pronto, o rádio nos entrega um produto que deverá ser completado por nós, por nossa imaginação.
Tem 45, olha o lateral cobrado pelo Bruno, quem corta bem colocado é Elkson, correndo todo o campo recuado, ele tenta sair jogando, olha a posição dos companheiros, bateu de bico, chegou, perdeu a bola, o transa, ali é o jogador Wagner Veru no comando, a bola atrasada, Thiago Neves inverteu na esquerda para Carlinhos, a bola escapou ali dele, vai na esquerda da grande área, ainda Carlinhos tenta cruzamento, não deu, ajeitou, vai cruzar, passou, tentou, Carrinho foi dado. Quem aprecia futebol sabe disso. Um jogo ouvido pelo rádio parece ser mais vibrante do que visto pela televisão. A voz do narrador esportivo, os efeitos sonoros, as vinhetas, tudo emoldura um espetáculo de sons e ruídos, construindo em nossa mente uma partida de futebol emocionante. Tenta o River se recompor na retaguarda, ainda Bruno Henrique, deu drible para dentro, vai cruzar, não deu, partiu para dentro da grande área, tocou no vazio, olha o cruzamento, Gabigol entrou! Gol! Do Flamengo! Gabigol! Eu dizia, eu acredito, 43,5, Flamengo empata! Daí, igualmente, o sucesso das antigas novelas de rádio. O teatro cego, como era chamado, nos primórdios do rádio, fez e continuará fazendo nossa mente viajar por mundos fantasiosos, construindo cenários e ambientes onde idealizamos os personagens nobres ou indignos, arrogantes ou simpáticos, ricos ou pobres, velhos ou moços, feios ou bonitos. Contando apenas com o texto radiofônico, direto e objetivo, com as vozes dos atores, a sonoplastia, a sonofonia e a contra-regra, acompanhamos o desenrolar das tramas, intrigas, traições, alegrias, sofrimentos e dramas monumentais. Rimos com a comédia e os esquetes humorísticos. Na cumplicidade estabelecida entre a produção e o ouvinte anônimo reside a emoção e a magia do rádio. Vamos curtir todas as sextas-feiras, às 22h10, soava o gongo eletrônico do estúdio de radioteatro e os atores, locutores anunciavam: vamos reviver um trecho desta antiga gravação de 1955. Danilo, o tutém de alta classe, apresenta... Grande Teatro Danilo, encenando hoje a famosa peça de Paulo Giacometti, A Morte Civil, numa radiofonização de Dias Gomes. Outro programa de radioteatro que apresentava uma peça completa se chamou Atire a Primeira Pedra. Ia ao ar todos os sábados às 21h30 sob o patrocínio do medicamento chamado Vic Vaporub. Vamos reviver a abertura do programa nesta gravação do programa levado ao ar na noite de 29 de maio de 1948. Para aliviar o resfriado das crianças, dando-lhes conforto e bem-estar, friccione Vic Vaporub na hora de dormir. No ar, como em todos os sábados neste mesmo horário, o espetáculo radioteatral das grandes emoções. Vic Vaporub e Vic Vatronol, medicamentos tradicionais contra resfriados, apresentam o tradicional programa Atire a Primeira Pedra.
E vamos recordar esta rápida cena vivida por Isis de Oliveira e Álvaro Aguiar. É aqui que estão precisando de uma moça para trabalhos de escritório? Uma moça de boa aparência? Muito bem. Qual é o ordenado? O ordenado são 800 mil reais. Mas uma criatura tão encantadora merece um conto de reais. Que tal, hein? Bem, mas pode entrar, sente-se. Olha, este é um escritório de importação e exportação. Eu não importo coisa nenhuma e nem exporto. Papai é que tem uma organização enorme. Você não ouviu falar do Estequete? Pois eu sou o Juvenal de Estequete. E você? Como se chama? Meu nome é Maria. Maria? Ah, que doçura. O seriado Atire a Primeira Pedra foi o precursor de um sucesso da televisão chamado Você Decide, uma vez que todas as histórias terminavam convidando o ouvinte a julgar a decisão tomada pelo personagem. Naquela época, era impossível conseguir uma decisão no momento da irradiação. Daí o autor tomar uma das decisões possíveis e concitar o ouvinte que não concordasse com ela a atirar a primeira pedra, expressão que, por sinal, está no Novo Testamento. Vamos ouvir os segundos finais do episódio na voz de Isis de Oliveira. Sonhado que eu sonhei, sem cometer o desatino que eu cometi. Esse alguém, com a força da sua convicção, que atire a primeira pedra. Obrigado. A gente vai interromper aqui um pouquinho antes do final, mas as pessoas podem acessar o seu canal, professor. Sim, perfeito. Poderia dar um nome? É só botar a história do rádio. Agora, bota Roberto Salvador, porque tem outras, pode ser outras pessoas que fazem também a história do rádio. A história do rádio, Roberto Salvador, pronto, está lá. Muito obrigada, no YouTube. Professor. Obrigado. Professor que é testemunha dessa história e que também tomou para si a importantíssima tarefa de contá-la, né? E faz isso muito bem, como a gente pôde ver aqui. Faz isso muito bem ao vivo, faz isso muito bem gravando. É um ótimo youtuber. A gente comentou com ele há pouco. Como muita gente sabe, imagino que esse auditório aqui também, com a chegada da TV, o rádio teve que reduzir equipes, né? Ele ficou... E a TV ganhou... Esses grandes nomes do rádio acabaram indo para a televisão, né, os anunciantes também, e o rádio se reinventou muitas vezes no formato música e informação, que é um formato que continua até hoje sendo majoritário, né? Mas, enfim, a gente sabe que os rádios, principalmente as rádios públicas e educativas ao longo do mundo, mantiveram alguns formatos, em formatos esses, como a dramaturgia, que... a gente pode dizer que a internet está começando a ressuscitar, né? Acho que o barateamento de produção e outras coisas foram agregando a possibilidade de outros atores novamente se interessarem pelo rádio e entenderem que o formato áudio, né, às vezes para além de uma emissora de rádio especificamente, mas o formato áudio, contar histórias pelo áudio, assim, apenas com áudio, é de uma potência enorme. A Marília Martins, que está aqui com a gente também para contar parte dessa história, ela enfrentou um outro desafio. E como a gente ficou, o rádio brasileiro ficou com dramaturgia quase que só nos programas policialescos, né, para contar, narrar cenas de crimes que tinham acontecido, enfim, e dar um pouco mais de veracidade às narrativas de crimes, se perdeu um pouco. Os sonoplastas que faziam dramaturgia passaram a trabalhar ou para o cinema ou para a televisão, né? E os próprios atores, as escolas de formação de atores, começaram a não ter mais essa expertise, né? E a Marília ganhou esse desafio de retomar a produção radiofônica na dramaturgia, tendo que reinventar, redescobrir processos, reaprender a história e inventar novas formas de produção. Então, eu vou te pedir, Marília, por favor, que conte um pouquinho da sua parte da história.
Um maior prazer, tá ligado? Obrigada, Adriana, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e animada novamente depois de tanto tempo assim, né? É um reencontro, eu acho que esse que é a grande função de um seminário, são os encontros, são as pessoas que estão aqui. Então, eu estou muito feliz com esses encontros aqui, porque eu acho que é um encontro potente de possibilidades de criação. Realmente, foi o que você falou, Adriana. Marília, recebi o convite, né? Marília, você aceita? Então, de onde eu estava vindo? Eu era atriz, uma trajetória de trabalho de grupo, né? 15 anos, 20 anos sendo atriz de grupo de teatro, trabalhando com a Ana Kifuri, experiências em novelas, dando aula, né? Desde menina, eu comecei a fazer teatro com 15, mas aos 20 eu já estava dando aula. E aí, a SOARMEC, né, Sociedade de Amigos da Rádio MEC, entrou em contato comigo e falou: Marília, você está sendo indicada. Eu já estava na Rádio MEC fazendo o programa Perguntar e Pensar, com essa parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. E eles falaram: você quer dirigir e coordenar? E tá bom, vamos. Tá bom, vamos. E nós tínhamos 2 atores. Roberto Salvador. 2 atores. 2 atores. 2 sonoplastas, 2 músicos, eu na direção, um roteirista. Vamos. Eu senti aquele negócio, né, porque eu já vinha de... Então, logo eu me apaixonei, né? Mas aqui ideias nós temos, né, Adriana? E nós temos muitas ideias. E a gente sonha em ter estrutura para poder realizar. E nós realizamos, sabe? Só que tem uma característica interessante do que nós fizemos entre 2011 e 2014, com intervalos, porque era um convênio da SOARMEC com a EBC, ainda tivemos intervalos, mas a gente conseguiu fazer uma vez por semana um programa Contos no Rádio, conseguimos fazer a nossa série de poemas, de poesias, conseguimos botar o grande teatro, o teatro de mistério, com novos programas de edição, a gente conseguiu ainda lapidar um pouquinho aquilo, era um trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, cuidado do operador, porque era uma coisa, né? Porque realmente são 50 minutos, né? Os nossos programas tinham 25. E aí, gente, mas então, tinha essa questão do poema, tinha a questão do grande teatro, tinha o teatro de mistério, tinham contos no rádio. Mas o mais bacana que eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês, e vou falar com vocês como se vocês tivessem vontade de fazer. Eu acho que é isso, é um pouco eu como professora, sabe? Eu falo assim, tipo, você está aí, você começa a imaginar o que é fazer. Então, eu vou contar um pouquinho como foi que o que a gente fez e como a gente fez. E esse como a gente fez, a gente não sabia fazer. O fato é esse. Com tanta história, olha só que gap, vamos falar assim, né? Que buraco. Com tanta história, com tanta expertise, né? Com tanta memória, enfim, e a gente não teve essa formação na nossa faculdade, né? Nas nossas escolas, nos nossos grupos de teatro amadores, né? Porque eu não falo só eu acho o teatro amador muito importante, eu acho que essas coisas começam definitivamente no ambiente das escolas, nos ambientes das convivências de grupos, né? E a formação também, que é um lugar, para mim, de experimentação também, é como eu penso como professora. Então, vamos lá. O que a gente fez? A gente conseguiu produzir 34 peças de radioteatro, e essas peças a gente também não tinha, evidentemente, direitos autorais. E a gente... verba para pagar os direitos autorais, né? E então, a gente decidiu fazer o seguinte: o nosso roteirista também ainda não tinha nem expertise para fazer os roteiros. Então, a gente decidiu o seguinte: vamos encarar os nossos contos brasileiros. E aí foi uma aventura deslumbrante. Sérgio Viotti também pegou alguns contos, né? A gente ouviu tudo lá, uma experiência maravilhosa. Mas aí a gente montou. Eu vou até falar os títulos de vocês dos contos, desses grandes autores brasileiros, que são contos deliciosos da gente ler, só para ter uma noção. Do Lima Barreto, a gente radiofonizou O Homem que Sabia Javanês, O Único Assassinato de Cazuza, Uma Noite no Lírico.
o João do Rio, né, pseudônimo de Paulo Barreto, a Amante Ideal, a Parada da Ilusão, o Homem de Cabeça de Papelão, o Bebê de Tarlatana Rosa, um Mendigo Original e Gente de Music Hall. Do Machado de Assis, Dona Paula, A Carteira, O Espelho, A Obra-Prima, A Igreja do Diabo, O Homem Célebre, Percalços no Budismo. E aí, da Clarice Lispector, eu entrei em contato com o filho dela, o Paulo Lispector, e ele liberou os direitos para a gente fazer. Nós conseguimos criar roteiros radiodramatúrgicos para A Língua do P, Miss Algrave, Mas Vai Chover, Viagem a Petrópolis. De Mário de Andrade, O Peru de Natal, de Raul Pompeia, Tilbury da Praça, de Humberto de Campos, Grãos de Notícias, de Arthur Azevedo, Plebiscito, Martins Pena, Quem Casa Quer Casa, e teve um estrangeiro que a gente pegou, que foi o Alberto Moravia, uma radiofonização, uma versão para a rádio A Casa de Praia das Sextas-Feiras, do Alberto Moravia. E, no final do nosso percurso, porque isso a gente fez, na verdade, esse grosso, foi 2011, em um ano, na verdade. A gente fez em um ano. E aí, no final, quando foi assim, então, 2012, a gente começou a chamar o pessoal para produzir textos inéditos. Então, o próprio roteirista escreveu um inédito, um especial de Natal, e aí a gente pegou os autores nossos contemporâneos, que estão aí agora fazendo cinema, fazendo TV, escrevendo, que é o Rodrigo Derruri, a Carla Faur, o Camilo Pellegrini, o Henrique Tavares, Renata Mishari, Felipe Barenco, Leandro Muniz. Todos esses estão, principalmente, acho que a maioria deles estão em teatro, mas, quer dizer, a maioria deles em teatro não, estão em humor, entraram muito nesse filão do humor na TV, nos programas de TV. E aí, gente, eu queria mostrar um pouquinho das fotos para vocês verem a carinha, né? Dessas pessoas que eu estou falando. E queria fazer primeiro uma homenagem ao Gerdau dos Santos, nosso grande radioator que faleceu recentemente. Ele está ali na foto. E eu acho que sumiu. É o Gerdau, né, comigo e com a Joyce. Isso, então, tem 11 anos já. E o Gerdau, essa convivência foi muito bacana. Porque o Gerdau, Gerdau, vamos lá, dá as oficinas para a gente, né? Conta como é que é a sua experiência e mostra para a gente, ensina para a gente, né? E a voz dele, o timbre dele, a sonoridade dele de voz, foi se misturando às nossas vozes. E ele falava, e ele era inquieto, como todo ator deve ser. Ele falou assim, não, eu não estou sabendo fazer como vocês estão fazendo, vocês têm uma agilidade que eu não tenho, eu estou pausando demais, Marília. Gerdau, você acha que a gente quer o quê? Que você seja igual? Você está maravilhoso aqui, é isso que a gente quer. Aí vamos ver as outras fotos. Por favor, Lena. A gente aí está no estúdio, lá da Rádio Nacional, né, pois é, onde agora a Adriana acabou de falar que foi remontado, onde fica toda a contrarregragem. Então, a gente tem a Nelly Coelho, que era a nossa produtora, o Luiz Otávio Moraes, o Laio Júnior, a Joyce Marino, o Gerdau e eu, no estúdio. Pode passar. Aí já é no nosso final, a nossa equipe crescendo, quer dizer, muitos colaboradores, com todos esses autores que eu falei agora, né? Aí estão os dois músicos, o Júlio Daim, o Leonardo Tuscherman, temos o professor Lauro Góes também, que depois dirigiu também programas, o Fabiano de Freitas também depois dirigiu programas, e a gente está aí eram os autores do Drama Diário que nós convidamos. Pode passar, por favor. Aí a gente já está no estúdio da Rádio MEC. Nós trabalhamos, então, no prédio da antiga Roquete Pinto. Então, nós tivemos esse prazer de ficar lá, nos estúdios. Pode passar, por favor. Aí também, pode passar. A gente na farra das gravações. E aí é na cabine daquele estúdio que a gente viu na Rádio Nacional, o estúdio de gravação da Rádio Nacional, é a equipe toda reunida com os autores desse final do Rádio Teatro. Que maravilha. Não é? Foi uma época muito bacana. Eu queria passar para vocês um pouquinho como a gente foi descobrindo o que é fazer rádio teatro, assim, no sentido... O que é? Olha só que pretensão, pelo amor de Deus. Mas como é que a gente foi fazendo, né? Primeiro, a questão da pesquisa, a seleção desses contos, de perceber o que tem musicalidade, o que tinha teatralidade e o que era
ou vive o que estava nesse caminho dessa imaginação, né? O que podia se transformar em imagem sonora. Então, isso é claro e é muito bacana, eu queria compartilhar. Algumas coisas, é claro que vem de uma coisa muito pessoal. Alguns contos eu falava assim, não, isso aqui não dá. Não vai ser na palestra de hoje que eu vou dizer para vocês por que dá, que não dá. E isso também não tem uma regra, é uma coisa de uma sensibilidade que a gente vai percebendo. Mas tem a ver com isso, com ritmo, com som, com musicalidade, com os diálogos, com as narrações e com teatralidade. Isso que eu acho bacana falar, porque eu que venho do teatro, lá também era rádio-teatralidade que a gente estava trabalhando ali. Então, a gente começava a fazer os roteiros radiodramatúrgicos. Então, a partir do conto, a gente ia criar o nosso roteiro. E como é que a gente, vendo a experiência do passado, a gente tinha que criar as nossas rubricas, né? As nossas indicações sonoras, as entradas das sonoplastias, as atmosferas sonoras. Então, o momento da feitura do roteiro radiodramatúrgico era muito importante, porque era o momento onde eu, como diretora, juntamente com o roteirista, eu já ia criando a atmosfera que eu queria no programa, né? Então, era fundamental. E um roteiro radiofônico é feito disso, dos diálogos e das indicações sonoras, das rubricas, né? É disso. Então, de todos os ruídos, dos efeitos sonoros e desse mundo de edições que o rádio nos permite. Bem, esses roteiros eram enviados para os atores e os atores começavam a trabalhar em casa e com atores convidados também. Nós fizemos um banco de vozes de quase 100 atores, 100 vozes. E recebemos muitos atores, os generosos atores colaboradores, né, em voluntariado. E a gente quer muito, deseja muito que esses atores sejam pagos por isso, né? Porque é um trabalho que a gente faz e que eles estavam ali generosamente nas parcerias, mas que é preciso ter equipe, é preciso ter investimento para a gente poder trabalhar. Então, os atores estudam esse texto, já começam a imaginar. Eu me reunia também com os músicos, já começava, aí tinha uma coisa muito bacana, são dois músicos incríveis, o Júlio Daim e o Léo Tucherman, e eles criaram muitas músicas originais, porque eu queria, a música original é o que vai dar a cara, coitados, mas eles trabalhavam tanto, eles ficavam tão desesperados. Obrigado. Foi uma fase que eu fiquei tão em cima de todo mundo, eu era tão assim, todo mundo continuou meu amigo, mas sofreram, viu? Nossa Senhora, era uma coisa. Mas aí eles criavam, Marília, você quer que eu crie uma orquestra, só sou eu? E tudo ali no computador. Depois eu fui flexibilizando, realmente. A gente foi entendendo um pouquinho mais dos direitos autorais e eles conseguiram conciliar música autoral, que eu queria, com um acervo de músicas liberadas nos direitos autorais. Bem, essa questão da música é infinita a criação, né? Eu estou falando de criação aqui com vocês, né? Eu estou falando de criação artística. Né? O que você quer, como o professor Salvador está falando, do terror, do mistério, do amor, que textos mais é o policial, é o ritmo, é uma coisa mais urbana, é uma coisa dentro de casa. Então, às vezes a gente errava, eu falei, não é esse som, não é. E quando começa a entrar na edição, já pulando aqui para a edição, os efeitos, né, do abre-porta, do barulho da rua, do talher no restaurante, dos passos, né, dos assobios, das tempestades. É um mundo. Aí você, calma, menos, né? Menos, porque você não vai fazer e aí nós adorávamos também os burburinhos. As cenas de burburinho, os 4 atores. A gente fazia centenas de pessoas, né? Porque era os burburinho barato. Né? Já vai, não vou, ok, afastado. Bem, essa é a parte, então, já passando da gravação, que é entrar no estúdio e você ensaiar com os atores e você gravar, né? Que eu vou entrar um pouquinho mais adiante, para falar com vocês sobre essa questão do trabalho do ator, da direção do ator, em breve, daqui a alguns minutinhos. Bem, a gente gravava, então, aquele material bruto, né? Ia para uma primeira fase de edição,
essa primeira fase de edição de limpeza daquele material, tirar as repetições, o momento que a direção pedia para o ator parar, ou que o ator parava mesmo, que errava, fazer essa limpeza primeira, né, esse material bruto que a gente chamava, ou a equalização, né, uma qualidade primeira sonora desse material. E eu lá aprendendo, né, não tem noção, assim, uma coisa assim, vendo tudo isso. E aí fomos para a edição, íamos depois, então, para a edição 2, que é exatamente com esse material bruto inserir as músicas, os efeitos e dar os tempos, porque nesse momento também o diretor ele consegue trabalhar o ritmo da obra, né, da peça. Corta pausas desnecessárias ou prolonga pausas também. Tudo isso pelos programas que nós temos à disposição hoje em dia, programas de edição caseiros, né, que você consegue se utilizar. Bem, depois disso, pessoal, a gente tem toda uma preparação para a rádio, que a gente aprendeu a fazer também, de resumos desses programas, e o envio, né, para a programação, para ser... E todo barato que é você ver o seu programa sendo ouvido, né, e tendo essa troca. Eu queria que a gente ouvisse 3 minutinhos só, por favor, que é um trechinho bem curto, tá? É só porque isso vai dar um gancho para o que eu vou falar depois, que é o Bebê de Tarlatana Rosa, do João do Rio. A voz do início também, eu quero fazer uma homenagem, que também faleceu, Cristiano Menezes, nosso gerente da Rádio MEC. O Cristiano, ele sempre gravava os resumos que a gente botava no início do programa. E foi uma pessoa, junto com o Guilhom e com o Renato Rocha da Suarmec, né, que... incentivadores, né, batalhadores, como a Adriana, que está aqui, para a volta do Rádio Teatro. O Núcleo de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio O Bebê de Tarlatana Rosa, de João do Rio. O Bebê de Tarlatana Rosa é um dos mais prestigiados e reconhecidos contos de João do Rio. Insere-se na série de contos fantásticos do mais carioca dos escritores, uma sedutora história de carnaval, onde o autor recorre aos seus universos habituais, os salões elegantes e, ao mesmo tempo, as sarjetas, os personagens realistas e as histórias fantásticas, o Rio de Janeiro como cenário e a própria imaginação. É com um João do Rio de oposições, mas de uma escrita irresistível que integra bom humor, estranheza e ironia, que vamos nos encontrar hoje em O Bebê de Tarlatana Rosa. De chapa e o bonde uruguai, 200 de Uma história de máscaras. Quem não tem uma na sua vida? O carnaval, ele só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto. Francamente, todo mundo tem a sua história de carnaval. Deliciosa ou macabra, gélida ou cheia de luxúrias. O carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma aventura. Ora, Heitor, vai nos dizer que já terminou nossa noite. Está aí já se esticando com esta preguiça no divã e ainda gozando da nossa curiosidade. Minha bela Maria de Flor. Somos tantos aqui. Peça ao Barão Belfort para contar a história dele. Eu não. Eu gosto mesmo é de ouvir uma saborosa aventura. Peçamos ao Anatólio. E tem que ser uma história de carnaval. Sim, é isso mesmo. Até tenho das minhas, dos meus áureos tempos de juventude. Mas declino. Eu mesma, que sou a mais boêmia, a mais foliana, nunca me lembro de uma. Pois então, eu conto uma aos senhores. Conto sim, meu caro Barão Belfort. Conto sim, grande Anatólio de Azambuja, meu amigo, e de quem as mulheres têm tanta implicância.
E conto sim minha belíssima Maria de Flor. Minha extravagante boêmia. Todos ardem por saber a aventura, não é? Lógico, né? Parece que o silêncio tomba expectante. Deixe-me acender um cigarro. O que foi? É isso. Eu acho que dá para vocês perceberem um pouquinho o... Obrigada. Acho que dá para perceber um pouquinho a farra que era no estúdio, né? Quer dizer, isso que é bacana, porque às vezes tinham 3, entendeu? Tinham 3 atores e a gente fazia um carnaval de rua no Rio de Janeiro. Então, isso era, animava muita gente, a gente ver essas possibilidades de criação, né, de criar uma obra artística realmente, e toda a questão da montagem e da edição. Bem, a gente viu aí, o Gerdau dos Santos estava nesse programa, né, e esse é uma obra do João do Rio. O que eu acho... A Adriana acabou de falar que eu tenho 5 minutos. Eu vou tentar resumir aqui o que eu tenho para falar. Mas eu queria falar com vocês assim, um pouquinho sobre a questão, acho que, da atuação. Eu não sei se aqui tem algum ator, atriz. Opa, olha, tá vendo? Sempre tem, adoro. Então, é isso. O que aconteceu? Como eu estava falando, os atores não tinham essa prática, vamos falar assim, não tinham experiência, né? Como eu, com direção, também não tinha. Então, a gente era um exercício de escuta. Muitas vezes, eu realmente tinha que fechar os olhos. E era um exercício, porque os atores se animavam. Quando eu vi, eles estavam saindo do microfone, fazendo gestos, expressões faciais e mexendo o corpo. Não que não possa fazer gestos, expressões faciais. Sair do microfone não dá. Mas os gestos das expressões faciais, a gente acaba, quando a gente fala, e para dar o brilho da imagem das palavras, né, você acaba, claro, voz é corpo, corpo é voz. Então, isso a gente partia desse princípio. Só que os atores tinham que experimentar realmente essa produção de imagens sonoras e que, muitas vezes, eles, por não terem a técnica, vamos falar técnica mesmo, a prática, eles, quando viram, eles estavam contracenando entre eles, fazendo gestos e achando que estava passando. Nesse momento, eu tinha que entrar com o ouvido e falar: gente, não estamos vendo pelos ouvidos, não estamos ouvindo, não estamos percebendo. Às vezes também... Então, questões técnicas do ator. Eu também, como professora de atuação, né? Então, temos a questão das articulações das palavras, ok? Mas não é só articulação, né? Porque a gente não buscava também uma limpeza. A gente quer falar também de uma maneira suja, vamos falar assim, né? Misturada. Então, eles foram vendo como ter articulação e ter essa espontaneidade, essa presença da voz, né? Essa vivacidade. E toda a questão técnica dos sussurros, das vozes mais distanciadas, né, em outro ambiente, não é? A questão, então, da espacialização, né, quando você está em outro ambiente, fala e vira. Aí quem ensinava isso a gente era o Gerdau, né? Claro, né? Alô, fulano! A gente tinha que, né, ir experimentando isso. A questão do tom do personagem. Isso é muito interessante no rádio. Como você compõe a sua personagem pela voz, evidentemente, e você não entra com seu timbre de voz no timbre de voz do outro ator. Então, existe aí um campo muito interessante, que eu estou pesquisando isso, escrevendo sobre isso. Isso que eu falo do rádio, eu falo também no teatro. São questões que vão se entrelaçando, meios que vão se entrelaçando, né? Então, a questão de uma voz coral, de um coletivo, que é uma voz coral. O que é uma voz coral? É uma voz que tem a noção do grupo, do coletivo, e que não perde o indivíduo, o individual. Isso é fundamental no rádio, fundamental para a gente poder criar e ter essa noção de obra, né? Bem, todo um trabalho riquíssimo, né, dos anasalados, do peitoral, da cabeça, né, dos agudos, dos graves, dos lentos, dos mais rápidos. Toda essa orquestração da voz do ator
que são instrumentos técnicos que a atriz e o ator precisam na hora da gravação, né? Então, você realmente está com papel, mas você está falando para quem está te ouvindo, né? Então, é uma prática muito interessante, riquíssima para o ator. Então, assim, eu, como diretora, eu fui trabalhando não só essa questão da direção da atuação, mas, como eu falei para vocês, a questão da montagem da obra, dessa finalização para o espectador, a montagem, essa organicidade da obra. E aí me vem, como diretora, uma questão fundamental. Quem é o espectador? Né? Quem é o ouvinte? Espectador. Quem é o ouvinte? E aí é um campo também para a gente pensar. Porque quando a gente está fazendo rádio-teatro, a gente também está pensando no mundo que a gente vive, pensando em fazer rádio-teatro hoje, né? Então, o que acontece, não só rádio-teatro, mas todos os produtos de áudio, né? Todas as obras de áudio, todas as obras de som, né? O que acontece com o nosso corpo, o que acontece nas nossas vidas, que momento que a gente precisa ter, ou como é que essa coisa pode se misturar. Como essa obra sonora pode se misturar no cotidiano. A gente vê, né, nas nossas vidas isso acontecendo. Na última década, isso se alastrou. Quando a gente fazia 2011, a gente não tinha muito, nem ainda o Instagram estava aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, estava engatinhando. Bem, para finalizar, toda essa questão do ouvinte. E aí, para finalizar, eu vou passar para vocês um desejo meu, que é o que eu vejo no rádio-teatro como potência hoje. É claro que não tem regra, não tem maneira de fazer. Existe uma noção que, para mim, é uma noção de obra artística. E essa noção de obra é o que eu vou fazer agora com aquilo. É claro que tem questões técnicas, que eu apontei aqui várias questões técnicas para vocês, né, no dia a dia. Mas, primeiro, a gente tem que ter uma noção de obra. Cada texto, cada roteiro, o que eu, como artista, eu quero fazer com aquelas pessoas ali e como eu vou resolver isso tecnicamente. Para mim, eu vejo um campo vastíssimo no rádio como um rádio-teatro performativo, sabe? Eu vejo um campo que se abre para o rádio-teatro, um rádio-teatro contemporâneo que mescle diálogo, narração, música, um pouco, e como o contemporâneo nunca é o novo, né, porque, de novo, a gente não quer nada, né? A gente vai para o teatro de revista, a gente vai para o Invisível, Fantástico, Extraordinário, deve ser uma coisa muito bacana, né? Assim, eu vou até pesquisar mais, assim. Vou terminar. Então, é isso. Eu estou interessada em fazer esses roteiros dramatúrgicos que mesclem entre meios, diálogos, e eu acredito como a gente tem nas artes plásticas, uma expansão das artes plásticas para as instalações, por exemplo, como a gente vê o teatro nos museus, nos teatros, eu acho que a gente não vai deixar de fazer rádio. Escuta o que eu estou falando, que é um pouco polêmico isso. Mas a gente não vai deixar de se fazer rádio se a gente sair também do rádio. Eu faço teatro no rádio, eu faço teatro em qualquer lugar que eu quiser. Então, a gente também acha, como provocação aqui, que a gente não pode ter medo, sabe, de ampliar. E falar, estou fazendo rádio aqui no teatro, estou fazendo rádio aqui no cinema, estou fazendo rádio, porque são linguagens, a gente vê isso, as pessoas. Então, é isso que eu pretendo trabalhar nos próximos tempos com rádio, teatro, performatividade. Muito bem. Obrigada. Corri. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada, professor Roberto. A gente agora abre para a plateia, se vocês quiserem fazer perguntas, se tiverem alguma intervenção que queiram fazer, por favor. Alô? Tá. Falar aqui é até difícil, né? Porque eu acho que a primeira coisa que chama atenção nessa mesa incrível é que são 3 vozes sublimes, né? Foi até difícil, assim, os 3 tons de voz, assim, que a gente pode ficar ouvindo vocês por muito tempo. Em primeiro lugar, agradecer e parabenizar pela qualidade da mesa. Obrigado. E as ideias, né, que vão pipocando quando a gente ouve vocês. Marília, você me provocou em 2 coisas que eu achei incrível. Assim. Primeiro, você colocou a ideia de que, quando vocês chegaram lá, a gente não sabia o que fazer, né? Então, apesar de toda a escola, de todo o passado, como o próprio professor Roberto começou falando, né?
Então, esse caráter experimental do rádio parece que é inerente a ele, independente, né, das escolas. Por outro lado, teve um momento em que você disse assim, o rádio precisa, né, que a gente produza as imagens sonoras, né? E, de fato, precisa. Assim como o livro, né? O livro precisa, né, que a gente visualize aquela história que está sendo ali lida. Só que a gente passa a vida toda, a gente é educado na escola, desde criança, né? O maior orgulho dos pais é dizer, meus filhos leem livros, né? Leiam livros, leiam livros. Livros precisam ser lidos, sem dúvida precisam. Mas a gente não é estimulado a pensar, ouçam rádio, né? Escutem rádio, ouçam a mídia sonora, ouçam, sem a imagem, produzam essas imagens, né? A gente não é estimulado a ter essa provocação imaginativa, né? E, bom, enfim, não é bem uma questão, mas tem muitos autores, né, pesquisadores da área de rádio que procuram definir o rádio não como meio de comunicação, mas como meio de expressão. Então, eu acho que assim, essa mesa provocou isso, né? Provocou a gente sair daqui pensando no rádio nesse sentido expandido, que ele já está expandido mesmo, né? Expandido nos aplicativos, na web, além dos suportes da onda sonora, né? Até performativamente, como você falou. Então, assim, eu acho que a ideia é assim, o rádio nunca vai morrer mesmo, porque ele é uma linguagem, né? Uma linguagem que usa a voz, a fala, o efeito sonoro, né? A pausa, o silêncio, né, na dramaticidade, e que vocês demonstraram muito bem aqui hoje. Eu fiquei até pensando se, num outro dia, ao ouvir os áudios, a gente apagasse a luz, talvez desse uma experiência imersiva mais interessante para todo mundo aqui. Então, eu acho que é isso, né, a gente pensar no rádio como meio de expressão e no que vocês colocaram, né, provocou tudo isso, assim, esses sentimentos em mim. Se quiser complementar, ótimo, mas era mais mesmo para dizer, gostaria dar sim. esse retorno para vocês. Obrigada. Quer falar, professor? Não, pode falar. Obrigada. Eu acho que eu concordo totalmente com você, claro, né, com essa questão da expressão, e acho que essa é uma questão, um problema, um bom problema para a gente, porque quando a gente fala em mídias, né, de som, mídias tecnológicas, o artista diante da técnica, o artista com a tecnologia, tem um mundo vasto. Eu sei que aqui a gente está até entrando em outras questões, mas é impressionante como é que a gente tem que se aproximar daquela mídia como criação. Volta e meia. Eu, por exemplo, agora estou concluindo minha tese de doutorado em teatro e eu trabalho com arte e tecnologia. Então, a gente vê... A questão é essa. Por que, quando a gente vai ver os estudos de mídia, porque tantos, muito mais voltado à informação, né? A batalha nossa na rádio, para não ser apenas o jornalismo, né? A nossa batalha é imensa de não ser só jornalismo, de mostrar a ficção, a arte. Então, essa é uma coisa que tem a ver, tem a ver com como nós nos relacionamos. Não é nem só como nos relacionamos, como nós pensamos a técnica, como nós pensamos a tecnologia. Vou emburacar um pouco mais. Heidegger falava que a questão da técnica é o pensamento sobre a técnica. A técnica, o brasileiro ainda mais fica com medo da tecnologia, né? Eu fiz agora um pós-doutorado, fiz um doutorado de sanduíche em Nova York, na New York University, onde eu estava estudando isso, né? E aí eu tive algumas experiências lá, como a tecnologia é lidada, eles lidam com a tecnologia não como algo de outro mundo, mas como algo analógico, vamos falar assim, do analógico e o digital serem juntos. Porque não dá para a gente ficar achando que a inteligência artificial é o que é bacana. Eu fui para outro lugar, eu sei, mas é porque, eu volto a repetir, o novo pelo novo não leva a nada, entendeu? É vazio, é bobo. Então, a gente tem o quê? São instrumentos, são ferramentas, e rádio é isso. A gente vai misturar essas ferramentas como a gente quiser. Por isso que eu volto à noção de obra. Artistas criando, e tem que ter esse espaço na rádio.
Desculpe se eu viajei. Eu queria só complementar, assim, esse material do Núcleo de Radiodramaturgia, ele está disponível no YouTube. Uma das questões de direito autoral era essa, assim, fazer uma obra que a gente não tivesse nenhum problema com direitos posteriores. Então, todo o material produzido pelo Núcleo está disponível para escuta no YouTube. Eu fico muito feliz ao ouvir aqui a Marília, porque quando eu estava escrevendo o livro A Era do Radioteatro, em 2008, 2009, 2010, lancei o livro em 2011. A Rádio Nacional me ajudou muito, porque ela tem um arquivo espetacular, né? Então liberou para mim todos os arquivos de áudio, de vídeo, de fotos, etc. E o Marcos Gomes era o gerente na ocasião, e o apoio da EBC foi tão grande naquela ocasião que eles disseram, não, você vai fazer o lançamento do livro aqui na Rádio Nacional. Então, o livro foi lançado no auditório da Rádio Nacional. E aquilo estava lotado. Está aqui o Luiz Otávio, meu filho, estava presente. E, legal, naquela oportunidade, foi durante o lançamento do livro, os autógrafos foram interrompidos durante algum tempo, tinha gente para dedéu, a fila, né? E foi lançada aí o núcleo, não sei se é esse nome que se deu na oportunidade, de radiodramaturgia. Foi no dia 30 de maio de 2010. E depois, sabe como é que são as coisas? São lentas, né, para se processar. E o núcleo foi cair nos seus braços. Não é, Marília? Estava escrito nas estrelas que era você que ia segurar aquela ideia brilhante daquele grupo da Rádio MEC, da EBC, que estava todo presente lá na oportunidade, e eles acharam que seria muito legal anunciar a criação do núcleo no decorrer do lançamento do livro A Era do Radioteatro. Sobre a Lena, eu gostei muito você citar o rádio como meio de expressão, porque quando você fala em meio de comunicação, é algo muito tecnológico, muito frio. Um telégrafo mandando um código Morse, ele é ali o código, mas ele não tem expressão. Somente a manifestação artística, o potencial artístico, não só do rádio, mas das outras manifestações artísticas, do teatro, do cinema, da pintura, da poesia, etc., da literatura, é a partir desse momento que é capaz de despertar emoções amorosas, emoções assustadoras, emoções engraçadas, ele está ali manifestando a sua expressão. O rádio é realmente um meio de expressão. E, para tudo isso, tem que ter uma técnica. Nos primórdios do radioteatro, não havia radioator, havia ator. E o ator da ocasião, ele teve que se adaptar à nova tecnologia que era o rádio, que estava surgindo ali no Brasil nos anos 20, mas ele já lá atrás na Europa já estava mais surgindo há mais tempo. Então, por exemplo, vou dar do que eu estou falando, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, no teatro, cada ator tem uma técnica. No teatro, o ator de teatro ele tem gestos largos, porque para que a última pessoa lá na última fileira veja. Então, os gestos do ator de teatro são largos. Na televisão, ali na telinha, ali, ele tem que ser comedido. Ele trabalha mais com as expressões, com o olhar. É isso, entende? Então, porque a câmera vai fechar no close, etc. É uma outra técnica. No rádio, o que é? É a voz. O posicionamento do rádio-ator perante o microfone, ele tem que saber qual é esse posicionamento.
Por exemplo, alguém bate. Quem é? Sou eu. Ah, pode entrar. Aí ele vem entrando. Aqui estou eu chegando, quero conversar com você. Preciso ter uma conversa muito especial. Quer dizer, o ouvinte vê ele chegando ao microfone. Isso tudo, o ator experimentado, ele vira-se, projeta a voz para lá, ele está longe, ele está na sala, projeta a voz para cá, um ângulo menor, ele está na cozinha, projeta aqui a voz, ele está na cozinha. Então, o posicionamento do microfone é importante, é uma técnica que muitos atores não sabiam, não conheciam. A primeira grande novela, então, para poder chegar àquilo que você tocou aí, que é o meio de expressão. Quando surgiu a primeira novela de sucesso no rádio brasileiro, que foi Em Busca da Felicidade, em 1941, não havia grandes radioatores ainda. O diretor da Rádio Teatro da Nacional era o Vitor Costa. O Vitor Costa, ele era ponto de teatro na Praça Tiradentes. Você sabe o que é ponto de teatro, né? O cara que fica ali naquele buraquinho ali, com o script. Se algum ator esquecer o papel, ele sopra ali discretamente. Ele era ponto. Então, ele conhecia os atores todos. Então, ele começou a selecionar os que tinham a voz melhor, os que liam bem. Para trabalhar em rádio, tem que ler bem. Tem que ler bem. Tem que saber ler o script. Então, ele foi chamando esse pessoal. E muitos não tinham ainda muita prática, né? Foram adquirindo essa técnica, tiveram que se adaptar a essa técnica. Até um fato interessante, que agora me vem à mente, 2 atores importantes, eles vieram do teatro, e o André Vion e a esposa, daqui a pouco eu lembro o nome dela, Elza Lopes. Eles vieram do teatro, mas eles não estavam muito acostumados com o rádio. Então, o André Vion estava, uma vez, fazendo uma novela com a Elza Gomes, a esposa dele, a Elza Gomes. Ele era marido e mulher. Vieram ambos para trabalhar na Rádio Nacional. E estavam fazendo uma cena, os dois, a Elza no microfone e o André Vion no outro microfone, naquele estúdio Rádio Teatro. E o André estava um pouco afastado do microfone. E o Floriano Faisal, que dirigia a cena, fez sinal, isso ao vivo, fez assim para o André, para ele chegar mais perto do microfone. Para ele chegar mais perto. Ele, coitado, com falta de prática, era um grande ator de teatro, mas estava ainda no rádio meio inseguro. Ele entendeu que era para ele chegar o microfone mais perto do Floriano. O Floriano fez assim para ele. Ele pegou o microfone e saiu carregando o microfone. O microfone com um pedestal pesado, e ele... Quer dizer, então, são coisas que ele teve que aprender. Né? Ele teve que aprender. São técnicas que o ator tem que se adaptar para se transformar num radioator. Ator é ator. Radioator é radioator. Teleator é teleator. Então, é apenas uma técnica. O cara, quando é bom, ele acaba se adaptando. Nós temos grandes atores de teatro que foram grandes sucessos na televisão e grandes atores de rádio que foram sucesso na televisão também. Temos duas pessoas querendo fazer mas perguntas. Que bom. Olha, eu estou aqui. Vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Rolo, sou ator profissional com DRT, formado pela CAL, no bacharelado da CAL. E eu queria contar uma historinha para chegar onde tem tempo. Serei breve. Muito moleque, papai militar, mamãe dona de casa, professora e dona de casa, me ensinaram a ler e a escrever muito cedo. Eu, com 4 anos de idade, já lia, já escrevia, já fazia contas. E
papai me obrigava a ler, enquanto ele ia para o quartel, em casa, preparar alguns contos, algumas coisas, em pé. O negócio de ficar deitado com os pés no sofá, vai ler em pé, ao lado de sua mãe, do que ela estiver fazendo, e, à noite, quando eu chegar, vou tomar a lição. Aí aprendi a ler muito cedo e aprendi a ler com uma certa fluência, né? Apesar de eu estar hoje saindo de um resfriado, minha mãe está bem assim, né? Tinha um vizinho, isso já. E aí, muito jovem, mamãe tinha um rádio, um aparelho de rádio de ondas curtas da marca Mallard, que ela gostava de ouvir tangos à noite, porque pegava emissoras da Latinoamérica e tal. Até aprendi uns passinhos de tango, umas letras e tal. E uma coisa que eu fazia quando eu chegava da escola, depois do almoço, era a sesta, dar aquela dormidinha, né? E ouvir radioteatro, radionovela, né? Isso anos 80, produzidos pela Fundação Padre Landel de Moura, no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. Um dia descobri que o filho de uma amiga da minha mãe era operador de áudio. E aí, conversando com ele, a gente ficou conversando e tal, ele falou, pô, vai lá na fundação para você assistir uma gravação. Eu fui lá e fiquei chocado, porque eu já ouvia desde muito cedo radionovela, e aquela voz de criança, todas aquelas vozes daqueles personagens que eu tinha na minha cabeça eram completamente diferentes. A menina que tinha daquele personagem, que era garotinha, era uma senhora de 80 anos que fazia aquilo. E era um negócio formidável, porque eu fiquei fascinado com aquilo. Gente, ao mesmo tempo era surpreendente, porque não encaixava, né? Era uma coisa maravilhosa. Me chamaram para fazer algumas participações. Acho que eu tinha, o quê? Uns 16 anos. 15, 16 anos. Depois mudei para o Rio de Janeiro, quase no final dos anos 80, 85, por aí, e fui trabalhar como diretor de arte do Pasquim, do jornal Pasquim, que já estava aqui na Rua da Carioca, e o Pasquim tinha uma permuta com a Rádio Antena 1, e eu tinha um amigo jornalista da redação, e a gente pegou com o Jaguar a possibilidade de fazer as chamadas de propaganda do Pasquim na Rádio Antena 1. E era uma completa doideira. Para você fazer uma chamada do Pasquim, da permuta, não era só fazer uma chamada do Pasquim. A gente ficava viajando naquilo, criando os comerciais, naquela coisa de gravar nas fitas, montar e cortar com a Gillette, né? Que tinha aquilo da Gillette, né, para fazer a emenda com fita durex e tal, era um mal barato. E era uma coisa fascinante, porque, na realidade, tudo passa dentro da cabeça de quem está fazendo, né? Eu estava aqui ouvindo algumas coisas e fiquei assim, eu vou fechar o olho, fazer como eu sempre fiz, fechar o olho para estimular a minha mente a ver aquilo que está sendo proposto. E aquilo passa tudo dentro da nossa cabeça, né? Fica dentro da nossa cabeça, e aí é aquilo que você falou, Marília. Você ouve, e aí, se aquilo não bate, se aquilo não faz a tua cabeça, o mecanismo, né, os neurônios entenderem, decodificarem aquilo, muito provavelmente, se não está funcionando para você, não está funcionando para quem está do outro lado do aparelho, né? Para quem está ouvindo aquilo, né? E aí, e rádio sempre para mim foi uma coisa fascinante, essa coisa, né? Depois, agora na faculdade, tive 2 semestres de aula com a Glorinha Boyten-Miller, e ela fala, Gestalt é tudo, né? É colocar a imaginação do ator a serviço daquilo que você está fazendo. Se aquilo não funcionar dentro da tua cabeça, até na interpretação de teatro, que usa mais o imaginativo do que o audiovisual, né? A coisa, você não vai chegar naquele lugar, né?
E aí eu fico vendo hoje que essas coisas de podcast e etc. e tal, é um mercado, é um espaço profissional para os atores, né, de não só atores de cinema, teatro, televisão, mas também para os atores de rádio, né, para os radioatores, para as vozes, né? Agora, a minha pergunta, que seria um pouco para os três, é o seguinte, né? Contei um pouquinho da história. Como é que a gente chega? Porque hoje o podcast ele está muito voltado para essa coisa das entrevistas, das opiniões, porque a gente está vivendo num mercado em que a opinião, não é? Todo mundo tem uma opinião a respeito de tudo, não é? Isso se traduz no mercado virtual, na internet, não é? Como é que a gente chega para essas pessoas na produção e consegue fazer com que elas consumam, porque a gente está falando de mercado, como é que elas vão consumir essas produções que vamos dizer assim, migraram do rádio para o podcast. E como é que você torna isso uma coisa realmente, nesse mar de informação que a gente recebe, uma coisa consumível, não é? Porque o rádio ele é consumível, porque não se tinha outra coisa, não é? Nos primórdios não tinha outra coisa, você não tinha televisão, o cinema ainda era uma coisa muito específica, o teatro também era uma coisa que tinha uma popularidade, mas não chegava a todo mundo. O rádio era o grande canal né, de troca, vamos dizer assim. Como é que a gente chega lá? Como é que a gente faz com que esse mercado seja um mercado de visibilidade e de rentabilidade para quem trabalha nisso? Não é? Quer dizer, como é que a gente atinge o público e se consegue ganhar dinheiro que, felizmente ou infelizmente, é a mola mestra do mundo. Perguntas de $1 milhão. Exatamente. Só pegar um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um podcast de uma moça chamada Déia Freitas, Não Inviabilize. Uma das coisas que ela faz, ela tem alguns formatos nesse podcast que ela faz. Um deles, ela conta histórias fantásticas a partir de cartas que recebe, exatamente como o Almirante fazia. Eu acho que não tem fórmula mágica, mas tem trabalho, né? A gente vê recentemente o pessoal da Rádio Novelo, né, que chegou com um aporte de profissionais excelentes vindos do cinema e que fez um excelente documentário sobre o caso Ângela Diniz, fez True Crimes, né, que é outra coisa que tá em voga ultimamente, né, crimes reais que você vai atrás deles e conta os fatos. Não tem fórmula mágica, mas tem trabalho e tem excelentes profissionais. É a questão de produzir e de colocar nas plataformas e de ser encontrado. Agora, eu, como trabalho dentro de uma emissora de rádio, eu queria dizer que eu gostaria muito de ver de volta às emissoras de rádio atores, compositores, orquestras, enfim. Meu sonho seria que a gente novamente tivesse esse fluxo de criadores dentro do veículo rádio, sem desmerecer, obviamente, a fundamental importância da informação jornalística no rádio e ele como veículo musical, né? Mas os outros componentes da era do rádio continuam fazendo falta no veículo atualmente, na minha opinião. Quer responder, Marília? Quer responder? Concordo totalmente com a Adriana, totalmente. E isso é muito bacana ouvir a sua história, o depoimento. Mas eu acho que eu vou falar só uma palavra, né, que a gente tem que ficar atento, né, do desmonte que a gente sofreu, né? Então, o núcleo de radiodramaturgia ele parou em 2015. A gente pode ver o que aconteceu de lá para cá. Então, é uma batalha. A gente espera que mude, a gente espera que a gente tenha dias melhores e que a gente não perca a revolução, né? Nós tivemos uma indignação muito grande de 2016, né, até hoje, e que se tivermos a transformação que a gente merece, a gente tem que continuar na indignação. Então, eu acho o seguinte, ideias nós temos. Nós precisamos de estrutura, nós precisamos de dinheiro.
E aí é difícil pra caramba. Mas a gente vai precisar de dinheiro público, a gente vai precisar dos órgãos públicos, a gente vai precisar de... Aí é todo um mercado também privado que vai ter que se abrir em parcerias para fazer arte. É um mundo utópico, mas a gente não vai desistir. Fazer cultura. Então é isso. Se a gente vai fazer cultura, é isso que está em pauta agora. A gente quer fazer cultura, a gente quer fazer arte ou não quer? Eu quero falar, né? Tudo. O desmonte foi imenso. Desculpa, só para complementar, né? A gente parou de trabalhar. Eu acho tão e o mercado, principalmente esse mercado digital, internetico, giga espacial e sei lá mais o quê, que é maravilhoso. Vamos, né? Não precisamos ter medo disso. Não tem medo disso. Mas é uma coisa que ele starta de uma hora para outra. Aquilo que de repente não é nada, é uma coisa muito simples que está lá no meio dos bytes. De repente acontece e estoura como não é? Como forma, como conteúdo, como moda, enfim, como tudo aquilo, né? É do nada, assim, do nada. A gente vê hoje esse fenômeno de TikTok e outras coisas que, assim, você pega, compra um sorvete, enfia na testa e tem 10 milhões de curtidas. O que explica? Não tem o que explique, não é? Eu fico muito atento a isso, porque também estou atrás dessa fórmula. O que é que pode dar certo, né? Vou dar um outro exemplo. Enfim, eu, nos anos 90, fiz parte do Comitê de Democratização da Comunicação, quando a gente estava naquele auê tomamos aquela porrada com o governo Collor, que entrou, e eu fiz parte desse comitê, onde eu conheci Demerval, Guilhom, e eu fui repórter da TV Pirata, da verdadeira TV Pirata, que teve a primeira transmissão oficial dentro do sinal da TV Globo, no horário do Jornal Nacional, na Rio 92. Não é? E a gente estava muito preocupado com isso, né? Como é que a gente atinge mercados e espaços, justamente porque isso é um espaço a ser trabalhado, não é? De todas as formas possíveis, em termos de produção artística, de conteúdo, de mercado para quem trabalha nisso, mercado financeiro e tal, né? Obrigado. Não interrompo mais. Para finalizar aqui, que já passamos do horário, professor Roberto Salvador, muito obrigado aí, professora Marília também. E quando vocês estavam falando, eu estava borbulhando na minha mente aqui como que eram as propagandas, como que eram as negociações. E aí eu me lembro do depoimento do Osmar Prado, ele falando da propaganda do Toddy, que ele um dia teve que fazer a propaganda do Toddy. E aí, antes de fazer a propaganda, ele tinha que provar o produto. Então, teve um belo dia lá, que foi na televisão e também no rádio ao vivo, ele teve que provar, e aí, ao invés de ele comentar Toddy maravilhoso, gostoso, agradável, ele começou a fazer uma careta, porque estava muito forte o conteúdo. Então, imagina isso na TV, isso no rádio. Então, eu pergunto aí um pouco para o professor Roberto, para a própria Adriana, muito obrigado aí pela mediação, e a professora Marília, como é essa questão da publicidade aí, né? Teledramaturgia, a rádio, essa questão da propaganda, né? Tinha lá o Repórteresso, tinha o Toddy, tinha o Vic, ou seja, muitas marcas que se passaram por aí, que sustentaram o rádio-teatro ou o próprio rádio como um todo, né? Na Guerra Civil, a gente via a Segunda Guerra e a propaganda ela sustentava o cotidiano. Então, eu queria muito ouvir essa partilha de vocês, porque eu acho... Olha, isso aí já quase que dava um outro seminário, né? Porque, vamos pensar nisso, um outro seminário. Resumindo, eu gostaria de dizer o seguinte, que o rádio no Brasil alcançou esse status todos nos anos 30, 40, 50, até meados dos anos 60, por causa da propaganda, porque a propaganda carregava para o rádio verbas publicitárias muito generosas.
a partir de 1932, um decreto do presidente Vargas autorizava as emissoras a veicularem anúncios, porque até então era proibido. Quando o Getúlio permitiu que a propaganda fosse veiculada através do rádio, o rádio começou a receber verbas publicitárias que possibilitaram as emissoras de rádio comprarem equipamentos que aumentaram a sua potência, contratar bons profissionais, pagar bons profissionais, e coincidiu também com uma evolução muito criativa da propaganda através do rádio, com a chegada das grandes empresas de publicidade americanas. A McNarison, por exemplo, foi uma delas. E aí os grandes anunciantes, não apenas brasileiros, mas universais, como a General Electric, como a Ford, como a Coca-Cola, que chegou aqui, bem lembrado, em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, e botou dinheiro nos rádios, inclusive na própria Rádio Nacional, que criou um dos maiores musicais que o rádio brasileiro conheceu, que se chamava 1 Milhão de Melodias. Então, o rádio desfilava sozinho e era o grande recebedor dessas verbas de publicidade. Com o advento da televisão, porque era o rádio sozinho, não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha propaganda em cinema, não tinha outdoor, não tinha nada. Era a grande verba de publicidade, era carreada para o rádio. Conforme as verbas foram emagrecendo, as mídias foram sendo diversificadas, a televisão absorveu boa parte desta grana e o rádio, então, começou a decair por falta de dinheiro. Então, como você disse muito bem, Marília, falta de dinheiro. O dinheiro move o mundo. Se não tiver grana, não adianta que as coisas não vão acontecer. A não ser alguns fenômenos loucos, como você acentuou, põe o sorvete na testa e ganha não sei quantos. Né? Então, são coisas à parte. Então, a propaganda foi a grande mola propulsora do rádio brasileiro. As rádios do governo, como as rádios que não tinham propaganda, sofreram com isso, porque, como inclui aí a Rádio MEC, a Rádio Ministério da Educação e Cultura, que depois passou a se chamar Rádio MEC, que sofria porque as verbas não chegavam como deveriam, então não havia condições de fazer um trabalho, competir com as emissoras comerciais. Então, respondendo aí ao seu... realmente a propaganda... Agora, um fato curioso, a propaganda pelo rádio é algo muito interessante porque se baseia naquilo tudo que a gente vem falando aqui essa tarde, que é a voz. Eu tenho uma experiência muito particular nesse sentido. Eu tinha 14 anos e durante quase 8 meses eu ia todas as quintas-feiras para a Rádio Nacional, porque naquela época não era nada gravado, era tudo feito ao vivo. Não se gravava nada. E eu ia para a rádio, chegava lá e ficava esperando a minha vez para fazer uma publicidade do Todd, que o meu programa... E eu, então, anunciava, com 13 anos de idade. Assim, eu até decorei. Esta é a Rádio Nacional... Com voz de garoto, claro, não era assim, voz. Esta é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, transmitindo em ondas curtas e médias para todo o Brasil, o programa do Clube Juvenil Todd, patrocinado por Todd, o alimento dos fortes,
Meu amigo, minha amiga, se você quer ser forte como eu, tome Todd 3 vezes ao dia. Amanhã, de tarde e de noite. Olha, eu recebi a carta pedindo foto, pedindo não sei o quê, porque a Rádio Nacional tinha um serviço de correspondência. Era uma agência de correio. Cada um tinha seu escaninho. E eu recebia cartas pedindo foto, porque eu era magrinho, franzino, mas a voz era de um cara forte, um adolescente forte. Então era isso, era o ouvido, né, o som. Então era isso, eu tenho essa experiência que eu vivi particularmente. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Convido já a mesa de amanhã, que vai falar sobre jornalismo e esporte no rádio, não é isso? Jornalismo. Também às 5 da tarde, aqui nesse mesmo auditório. Quem é que vem? Quem é que vem, Helena? Professor João Batista, que está aqui conosco. Anderson Baltar, da Rádio Arquibancada. Muito bom. E, mais uma vez, obrigada, professor Roberto, obrigada, Marília, obrigada a vocês, e viva o rádio. Viva o rádio.